Imagina, entrar numa sala que tá completamente escura, tipo um breu total. Metade das pessoas vai, sei lá, congelar de terror, tateando a parede desesperadamente para achar a porta de saída. É, o instinto básico de sobrevivência agindo ali, né? Exato. Mas a outra metade, eles acham que aquilo é um jogo. E a nossa imersão de hoje vai explorar justamente o porquê desse segundo grupo ser o que está criando maior impacto e, falando bem a verdade, ganhando mais dinheiro na economia de hoje. Com certeza. É uma divisão muito fascinante e que, olha, reflete perfeitamente o ambiente que a gente vive agora. Porque aquela estabilidade toda deixou de ser a regra, né? Virou uma anomalia muito rara. Nossa, totalmente. Durante muito tempo, a velha metáfora do mundo corporativo era aquela de uma viagem de carro. Tipo, a pessoa tem um mapa, sabe o destino e só precisa dirigir bem. Aham, um caminho reto e previsível. Isso. Mas, vamos ser honestos, tentar acompanhar o ritmo do mundo agora é menos como dirigir um carro, é mais como, sei lá, tentar trocar os pneus de um carro com ele em movimento, ou atualizar o sistema de um avião em pleno voo. Nossa, sim, a complexidade aumentou absurdamente. Demais. Só no passado recente a gente teve rupturas globais, aquela transição forçada para o trabalho remoto, o ensino à distância, sem falar na loucura que foi para muita gente virar professor dos próprios filhos em casa, né? Nem me fale. Foi um teste de sanidade para muita gente. E ainda tem as crises econômicas, protestos e, no topo de tudo isso, a automação implacável trazida pela inteligência artificial. Então, assim, toda essa aceleração tem o poder de aumentar a pressão arterial de qualquer um. Eu fico suando frio só de listar. E a pressão sobe porque o nosso cérebro é, por design mesmo, uma máquina de previsão. Ele quer saber o que vai acontecer no próximo segundo para economizar energia. Entendi. O cérebro é meio preguiçoso, então. Exatamente. E aí, quando as regras mudam no meio do jogo, o nível de cortisol dispara. Mas olha, a grande virada de chave do material que a gente está analisando hoje traz uma notícia muito boa. Opa, boas notícias são sempre bem-vindas. Conta aí. Ao desvendar esse conceito de orientação para mudança, o material deixa claro que a capacidade de lidar com esse cenário caótico não é um dom fixo, não é uma característica imutável com a qual alguém simplesmente nasce. E isso é um alívio imenso, porque significa que estamos falando de uma habilidade. E se é uma habilidade, ela pode ser dissecada, compreendida e desenvolvida por quem nos ouve hoje. Perfeito. Entender a nossa própria abordagem diante da mudança é, na verdade, uma parte crítica do autoconhecimento hoje em dia. Tá, e para começar a desempacotar isso, tem um conceito fundamental nas nossas fontes que vem lá de um autor da Escola de Negócios da Universidade de Michigan. E é uma premissa bastante binária, eu diria. Bem direta, né? E não há muito meio termo sustentável nessa visão dele. Não mesmo. Qual é a ideia central dele? A tese é que, frente a um ambiente de extrema volatilidade como o nosso, as organizações e os seres humanos têm essencialmente duas rotas. É a morte lenta ou a mudança profunda. Morte lenta. Nossa, que termo pesado. E aqui eu preciso trazer um contraponto, porque a morte lenta é descrita no texto como a escolha de não mudar, de manter as coisas exatamente como estão. Isso, a inércia. Mas, espera aí, pensando naquele custo biológico que você acabou de mencionar, do cortisol, o desejo de ficar quieto no próprio canto não é apenas a busca natural do cérebro por um pouco de paz. Por que a inércia é rotulada com algo tão dramático assim? Olha, uma excelente provocação. Porque a intenção de quem escolhe não mudar quase nunca é autodestruição. Na cabeça da pessoa, é pura autopreservação. Pois é, a pessoa só quer respirar um pouco. Sim, mas o problema é que a inércia só funciona se o mundo ao seu redor também estiver congelado. A morte lenta não significa que a pessoa piorou ativamente. Significa que o ambiente em volta avançou, sabe? Ah, a régua subiu. Exatamente. A linha de base do que é considerado competente ou relevante subiu, enquanto a pessoa ficou parada. Nossa, me lembra muito o paradoxo da Rainha Vermelha lá no Alice no País das Maravilhas. Aquela ideia de que é preciso correr o mais rápido possível apenas para continuar no mesmo lugar. Perfeita a analogia. Se um profissional domina uma ferramenta incrível hoje,
mas se recusa a aprender as novas automações, ele não esqueceu como trabalhar. A habilidade dele continua intacta. Mas o mercado já está em outra, né? Exato, o ecossistema evoluiu. Então a morte lenta é esse processo de se tornar obsoleto aos poucos, enquanto a pessoa tem a falsa sensação de que tudo está sob controle. Porque o declínio não é uma explosão, é uma erosão silenciosa. Isso muda totalmente a perspectiva. Ficar parada não é conservar energia, é retroceder em câmera lenta. E isso, obriga a gente a olhar para a alternativa, que é a tal da mudança profunda. Que seria o engajamento total com essa evolução constante. Tá, mas se ficar parado não é opção, como a gente mede a nossa capacidade real de dar esse mergulho? Porque se a sobrevivência depende de nadar nessa incerteza, o que define se alguém vai boiar ou afundar? É aí que a gente entra nos dois grandes pilares que formam a nossa orientação para a mudança. E o primeiro pilar, pelas nossas anotações, é o que eles chamam de tolerância à ambiguidade, ou a sigla TOA. TOA. Tolerância à ambiguidade. Como a gente define isso na prática? É basicamente a lente principal através da qual processamos o desconhecido. Trata-se de como o cérebro reage quando faltam informações, quando as regras não estão escritas e o resultado final é um baita ponto de interrogação. E, olha, essa é a parte que me pegou de surpresa quando eu estava lendo o material. Porque, a expectativa geral é que tolerar a ambiguidade significa ter resiliência para sofrer calado. Aguentar pancada, né? Aguentar a tempestade estoicamente. Mas a definição real no texto vai muito além. Trata-se de enxergar situações ambíguas como desejáveis, como um desafio interessante. E até como algo divertido. Nossa, sim! E, honestamente, divertido é uma palavra muito forte para quem tá com o coração saindo pela boca por não saber o que fazer. A dissonância cognitiva aí é completamente natural, é normal estranhar. Porque, voltando àquela nossa metáfora do começo, entrar numa sala totalmente escura, sem saber o que tem lá dentro, é cenário de filme de terror, cara. Não é um parque de diversões. Como é que o cérebro consegue achar a ausência de um manual de instruções algo divertido? É que o segredo está no mecanismo de recompensa do cérebro. A diversão que o texto propõe não é tipo o relaxamento de tomar uma água de coco na praia. É o estímulo intelectual de decifrar do desconhecido. Ah, entendi. É uma diversão mais ativa. Isso. Pessoas com baixa tolerância à ambiguidade olham para a neblina, para a falta de informação e sentem uma paralisia. O foco delas está na falta de um caminho seguro, e isso dispara um sinal de ameaça na amígdala. Certo, elas precisam muito daquele passo a passo. Precisam. Já quem tem alta tolerância, olha para a mesma neblina, e o que acende não é a amígdala, mas os circuitos de curiosidade e resolução de problemas. A pessoa pensa, tá, não existe um mapa. Isso significa que eu posso desenhar esse mapa agora. É o prazer de montar o quebra-cabeça, então. Exatamente. É a diferença entre paralisar diante do caos e ver aquilo como uma oportunidade de construir a ordem do zero. Então não é a diversão de uma montanha-russa onde a pessoa tá lá só gritando enquanto o carinho leva, é a diversão de um escape room. Nossa, muito boa essa comparação. É tipo, a pessoa tá trancada numa sala, não entende nada no começo, mas aí começa a procurar pistas, conecta uma informação na outra e sente uma satisfação absurda quando consegue abrir o cadeado, né? É a melhor analogia possível para isso. No escape room, a falta de clareza é exatamente o que torna a coisa interessante. Se alguém te desse a chave logo na porta de entrada, qual seria a graça do jogo? Nenhuma. Perderia todo o sentido. Pois é. Para quem tem alta tolerância à ambiguidade, o mercado atual é um imenso escape room. É estimulante. Tá, mas aceitar que a neblina pode ser interessante é só metade do caminho. Porque a pessoa pode achar o quebra-cabeça fascinante, mas se sentir que está no banco do carona de um carro desgovernado, o pânico vai bater igual. Com certeza. A percepção de controle muda tudo. E é isso que nos leva ao segundo pilar crítico do material de hoje, que é a parte de decidir quem é que está segurando o volante enquanto a gente atravessa essa neblina toda. O tal do locus de controle. O locus de controle é um termo sofisticado da psicologia para definir quem a gente acredita que está no comando do nosso destino. E isso funciona como uma escala, certo? Um contínuo. Isso, não são caixas rígidas. É uma escala. De um lado a gente tem o auto-locus interno,
que é quando a pessoa acredita firmemente que as suas próprias ações influenciam o que acontece no futuro. Ela sente que está no controle. Aham. E na outra ponta? Na outra ponta, temos o baixo locus interno, que é a mesma coisa que alto locus externo. É a crença de que o destino, a sorte, o chefe, a macroeconomia ou qualquer força externa está no comando da vida dela. Sabe o que me vem à cabeça lendo isso? Um jogo de pôquer. O jogo de pôquer, como assim? É que, pensa bem, todo mundo na mesa vai receber cartas diferentes, algumas boas, outras péssimas. A pessoa que tem um alto locus interno, ela foca toda a energia em como jogar perfeitamente as cartas que tem na mão. Tipo, como eu blefo com isso aqui? Ah, faz todo sentido. O foco é na própria estratégia. Exato. Já a pessoa com alto locus externo vai pegar a mesma mão ruim e ficar só reclamando. Reclama que o carteador só deu carta ruim para ela, que o universo está conspirando contra, que hoje não é o dia de sorte. E esquece de jogar. Esquece completamente. Fica presa na narrativa de que a culpa é do ambiente. Essa analogia é fantástica e ilustra como esses dois lados operam nesse contínuo. Diferentes abordagens têm forças diferentes, mas a forma como a pessoa se posiciona nessa escala dita inteiramente a reação dela às surpresas do ambiente. É a diferença entre recalcular a rota ou sentar no meio-fio e chorar. Basicamente, se ocorre uma ruptura no mercado, quem tem locus interno alto já está pensando no próximo passo. Quem tem locus externo alto corre o risco de ficar esperando o mundo voltar ao normal. O que, como a gente já viu lá na parte da morte lenta, não vai acontecer nunca. Exato, o mundo não dá ré. Então, agora que a gente dissecou essas duas engrenagens mentais, a tolerância à ambiguidade e o locus de controle, como isso se traduz no mundo real? Digo, na carreira, na conta bancária e nos projetos de quem está ouvindo a gente. Um material traz um fato muito impactante sobre isso. É justamente na mudança que se ganha muito dinheiro. É aquela história, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Perfeito. Onde é muito difícil tomar decisões, onde tem pouca informação, as pessoas que respondem bem à ambiguidade se destacam de uma forma absurda. E o texto divide essas vantagens práticas em 3 grandes áreas, né? A primeira delas me chamou muita atenção, que é a adequação profissional, o famoso job fit. O alinhamento entre o perfil da pessoa e o que a vaga exige. Isso é fundamental para gerar sucesso sem destruir a saúde mental. Porque o texto faz questão de dizer que não tem problema nenhum se a pessoa tem baixa tolerância à ambiguidade. Nenhum. A notícia reconfortante aqui é que está tudo bem. Se o seu perfil busca mais estabilidade, tem funções onde isso é vital. Imagina a área de compliance, controle de qualidade, contabilidade. A empresa desmorona se não tiver regras rígidas nessas áreas. Exato. O desastre só acontece quando essa mesma pessoa que precisa de estrutura é colocada para abrir um mercado novo num país desconhecido sem orçamento definido. Aí a pessoa infarta e o desempenho vai para o ralo. Com certeza, é a pessoa certa no papel errado. Prática que é para quem está liderando. A gestão de equipes. Porque gerenciar 10 pessoas, cada uma num ponto diferente dessa escala mental, deve ser um desafio gigante. É o que separa os bons líderes dos ruins. O material mostra que um bom líder ajuda os membros da equipe a fazerem esse ajuste de ambiguidade. Como assim ajuste? Tipo, se o líder percebe que alguém da equipe tem baixa tolerância à ambiguidade, ele não joga um projeto vago no colo dessa pessoa. Ele constrói os andaimes primeiro, dá os parâmetros, cria um roteiro básico e aí a pessoa entrega um trabalho incrível. Entendi, ele blinda a pessoa do excesso de caos. Exatamente. E permite que cada um performe bem dentro do seu próprio perfil. Que liderança inteligente, nossa. E a terceira área prática listada nas nossas anotações é a que eu acho que mais vai ressoar com muita gente hoje. O espírito empreendedor. Ah, sim. O famoso mundo das startups e dos negócios próprios. Pois é. Para aquela parcela da audiência que está planejando abrir um negócio ou que está levando aquele trampo extra no final de semana, aquele projeto paralelo, o texto deixa bem claro o perfil ideal para isso, né? Deixa. Pessoas com alta tolerância à ambiguidade e um locus interno de controle muito forte são muito mais empreendedoras e tendem a ter mais sucesso nisso. E faz sentido, porque o empreendedorismo é o escape room supremo, cara. Não tem salário caindo no dia 5, não tem chefe dizendo o que fazer. Se o cliente diz não, é você com você mesmo.
E é aí que entra a importância do locus interno. Ele que garante que a pessoa não vai desistir no primeiro grande obstáculo. É o segredo mental para não jogar tudo pro alto. Isso, porque se o locus for externo, no primeiro mês no vermelho a pessoa diz: a culpa é da economia, o mercado não está pronto, e desiste. A minha conversão de vendas foi péssima. Onde eu errei e como eu arrumo isso para amanhã? Exatamente. Usa o erro como dado, como informação para melhorar. Mas olha, tem um ponto crucial do material que a gente não pode deixar passar. Manda. Pode parecer que a gente nasce com uma configuração fixa e está preso nela. Mas não é verdade. A tolerância à ambiguidade e o locus de controle podem ser modificados ao longo do tempo. Espera aí, sério? A pessoa pode treinar o cérebro para gostar da neblina? Pode. Não é um processo do dia para a noite, claro, mas com as intervenções adequadas é totalmente possível. A gente chama isso de neuroplasticidade. E como funciona essa musculação mental na prática? Funciona através de microsucessos. Você se expõe intencionalmente a pequenas situações ambíguas, pequenos riscos controlados. Quando você resolve esses mini-caos, o cérebro libera dopamina. Aquela sensação gostosa de conseguir. Exato. Você acumula essas vitórias. E aí o cérebro começa a associar a falta de informação não ao medo, mas à antecipação da recompensa de resolver o problema. E aos poucos, o locus vai migrando do externo para o interno. Nossa, é literalmente hackear o próprio cérebro. Muito bom. Bom, para a gente fazer um resumo conciso dessa nossa exploração de hoje, a gente passou pela inevitabilidade dessa aceleração toda e de como evitar a morte lenta através do que chamam de mudanças profundas. Isso saindo da inércia. Depois a gente dissecou o que faz o caos parecer divertido, através da tolerância à ambiguidade, e descobrimos quem é que está pilotando o barco com o locus de controle. É muito material para digerir. Bastante. E para dar uma palavra final sobre a importância disso tudo, o que você destacaria? Eu enfatizaria a importância do encaixe. Alinhar a nossa abordagem pessoal de mudança com o nosso papel profissional é a verdadeira chave para performar bem e, principalmente, sem elevar a pressão arterial. Sensacional. Bom, e para encerrar o episódio de vez, eu quero deixar um questionamento mais provocativo para a audiência ficar refletindo hoje. Uma ideia construída em cima de tudo que a gente leu. Ah, eu adoro essas provocações no final. Qual é a de hoje? É o seguinte, se o nosso locus de controle pode ser modificado com essas intervenções, e a gente sabe que ele é ótimo para a inovação, o que acontece quando uma cultura corporativa tenta forçar todos os seus funcionários a terem um locus interno altíssimo durante uma crise generalizada? Nossa, um cenário bem comum, inclusive. Pois é, quando a empresa diz que você é o dono do resultado, mesmo cortando o orçamento pela metade. Será que isso cria um ambiente de verdadeiro empoderamento frente à mudança? Ou é apenas uma ferramenta muito conveniente para as empresas transferirem a culpa do sistema direto para o indivíduo? É uma linha bem tênue entre empoderamento e negligência, né? Exatamente. Fica aí essa reflexão para acompanhar cada um de nós durante o resto do dia. Até a próxima imersão.